tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para honrar e glorificar o santo nome de Deus e para estudar a palavra do Senhor. Convido os irmãos, aqueles que puderem, a ajoelhar para fazermos uma oração ao nosso Deus. Santo, eterno Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, porque até aqui tem nos ajudado. Ó Deus, perdoe nossas iniquidades, pensamentos, falar, ações que não agradaram o Senhor. Salva-nos, Senhor, dá-nos iluminação na Tua palavra e que a mesma inspiração que recaiu sobre os profetas, que o Senhor possa, o mesmo Espírito, iluminar nossas mentes para que possamos compreender e colocar em prática na nossa vida. Amém. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Então hoje o tema é uma série que eu fiz, é a parábola de Jesus e os remanescentes. Essa é a primeira parábola que eu trago a mensagem, que o título é a parábola de Jesus e os remanescentes. E hoje é Desperta tu que dormes, é as parábolas das 10 virgens. Então nós vamos entender por que essa parábola conta sobre nós, os remanescentes. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 25, de 1 a 13. A versão que eu estou é a Corrigida Fiel. Mateus 25, de 1 a 13, diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte, a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: Em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então é interessante essa parábola, né? Contando duas classes de pessoas, aí, as prudentes e as loucas, né? Interessante, nós vamos ver o que tem relacionado com o povo da última geração. E a introdução diz assim, ó: a vinda do esposo aqui referida ocorre antes das bodas. Então a volta de Jesus é antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital, representa o reino. É chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Então aqui a Mauad dá uma definição para nós que a Santa Cidade é a noiva. Diz o anjo a João, está na Bíblia: Vem mostrar-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, verso 9 e 10. Claramente, pois a esposa representa a cidade santa. A Santa Cidade, então, claramente representa, é a noiva, né? É a cidade santa. E as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolos da igreja. Então as virgens são convidadas. Elas são convidadas para a boda nessa parábola. Está no Grande Conflito, página 426. Aí o verso 1, como está escrito aí, irmãos? O verso 1, lê de novo para nós aí, irmãos. Verso 1, 25, verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, nós vamos ver aqui semelhante a 10 virgens. Quem são essas 10 virgens? É interessante, né? Porque alguns podem pensar, aqui está falando das pessoas do mundo comparando com o povo de Deus. Será que é isso? Vamos ver. Os 2 grupos de vigias representam 2 classes que professam estar à espera do seu Senhor. Então aqui já tira a ideia do mundo. As 10 virgens
são aqueles que estão esperando a volta de Jesus. Então são adventistas, que é o povo do advento que espera a volta do Senhor Jesus, né? O advento, os adventistas. São os chamados virgens, por quê? Porque professam fé pura. Então são 10 virgens. Então são... Quem é que professa fé pura? Nós, adventistas do sétimo dia. Nós professamos uma fé pura, né? As lâmpadas representam a palavra de Deus. Então quem são? Ó, os 2 grupos de vigia, as 2 classes, espera a volta de Jesus. São virgens porque professam fé pura. As 10. As lâmpadas, todas estão com as lâmpadas. A palavra de Deus diz isso nesse verso. Esse verso 1. Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Então a palavra de Deus simboliza o quê? A lâmpada, né? O óleo é símbolo do Espírito Santo. Então isso está em Parábola de Jesus, página 406. O livro de Ellen White, Parábola de Jesus, página 406. Então aqui já dá uma definição para nós que são adventistas do sétimo dia. Pessoas da igreja. Agora vamos ver as 2 classes, né? E o verso 2, o que está escrito aí, irmãos? Pode ler. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então nós vamos ver. Aqui destacou. 5 era prudente, 5 loucas. Nós vamos ver essas loucas. Quem são essas loucas? Quem são essas loucas, né? Dentro do povo de Deus, tem 5 que são loucas. Nécias. Essa classe é representada também pelos ouvintes comparado ao pedregal. Quem são? Elas recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. Então é a semente que Jesus disse que caiu no pedregulho, né? Nas pedras, né? É a semente que caiu ali, por não ter como fazer raiz, ela seca, quando vem o sol ela seca e morre. Então essa classe também é comparada a ela, né? Porém, deixam de assimilar os seus princípios. Elas recebem a palavra, mas deixam de assimilar os princípios, né? Não assimila a verdade de Deus, os princípios. Sua influência não permanece neles. Então, a influência da palavra de Deus não permanece nessas loucas, né? O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento. Então, a pessoa tem que recebe e tem que aceitar. Deixar que Deus entre na sua vida. Tem que... É o livre-arbítrio, né? O Espírito Santo trabalha no coração do homem de acordo com os seus desejos e consentimento. Nele implantado natureza nova. Então essa luz entra e a pessoa é transformada em nova criatura. Só que essas loucas não querem deixar isso acontecer. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com a obra superficial. Então essas loucas, elas querem só estar na igreja, elas não assimilam os princípios e elas não têm um novo nascimento. Essas loucas, né? Porque ela se contentou com obra superficial. Ah, eu estou indo na igreja quarta, sábado, domingo, eu dou meu dízimo. Tá bom, né? Pra que mais? Não precisa de fanatismo, não precisa tanto assim. Essas são as loucas. Está em Parábola de Jesus, página 411. E aí o verso 3, como está escrito aí? Verso 3 diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Sim, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, óleo é símbolo do Espírito Santo. Está em Parábola de Jesus, página 407, e Zacarias 4, de 1 a 14. Vai dizer para nós que o óleo é símbolo do Espírito Santo. E aí, Parábola de Jesus, página 408, logo em seguida, diz assim, ó, muitos não estão preparados, não têm óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas, estão destituídas do Espírito Santo. Então, essas loucas que estão na igreja, querido, que não seja eu, não seja você, elas estão na igreja, elas professam a volta de Jesus, elas têm a lâmpada, elas professam a fé pura, mas elas estão sem o Espírito Santo, estão destituídas do Espírito Santo. Que tristeza, né? Que tristeza, misericórdia. Aí a Moate vai falar, sem o Espírito Santo, o que acontece? Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade, não acompanhada com o Espírito Santo, não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Pode estar se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estão aptos para distinguir a verdade do erro. Então, sem o Espírito Santo, as pessoas não conseguem distinguir da verdade do erro. Por isso que essa confusão dentro da igreja, né? As pessoas não sabem quem acreditar.
Será que eu acredito no líder ou naquele irmão que está pregando? Eu creio no teólogo ou no espírito de profecia? Então, sem o Espírito Santo, a pessoa fica de um lado para o outro, né? O caráter é transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estão aptos para distinguir a verdade e o erro e serão presas das tentações sutis de Satanás. Está em Parábola de Jesus, página 408 e 409. Então, sem o Espírito Santo, não distingue a verdade do erro, a mão esquerda da direita, nem o doce do amargo, serão presas das tentações sutis de Satanás. E aqui fala sutis. Satanás, a gente espera que ele vai entrar na igreja e vai fazer aquele bagunça, né? Mas ele é sutil. Ele vem com sutilezas de erro, usando até pessoas com diplomas, né? Então nós temos que, Isaías 8:20 diz para nós, a lei e o testemunho, se eles não falarem conforme isso, eles não têm iluminação. Então é Bíblia e o Espírito de profecia, tem que bater ali, juntinho com os dois. Aí tem um texto no Testemunho para a Igreja, página 220, olha que texto lindo. Muitos perseveram em seus próprios caminhos, muitos estão perseverando nos seus próprios caminhos e condescendem com seus desejos pecaminosos e ainda professam ser discípulos de Cristo. Esses não entregaram seu coração a Deus, como as virgens nécias, as loucas, negligenciaram o teu óleo da graça extra para usá-lo nas lâmpadas. Não, elas negligenciaram, né, o óleo extra para usá-la com a demora do Senhor Jesus. Eu lhe digo, meus irmãos, que um grande número dos que professam crer e mesmo ensinar a verdade, crer e ainda dá estudo bíblico, ensina para os outros. Ela vai dizer aqui, ó, estão sob escravidão do pecado, baixas paixões, contamina a mente e corrompe o coração. Então, muitos que estão vivendo dentro da igreja, que Deus tem misericórdia de nós, né? Pregam ainda para outros, nos púlpitos, dão estudo bíblico, são escravos do pecado. Alguns que vivem na mais vil iniquidade, tomaram emprestada a veste celestial para poderem servir Satanás mais efetivamente. Então diz que as loucas, elas pegam as vestes de Cristo emprestada e o que elas fazem? Para servir Satanás mais efetivamente. Você viu como que é o sutil de Satanás aqui, as artimanhas sutis de Satanás? Usam um próprio membro. E a pessoa está dizendo assim, mas eu estou em estudo bíblico, eu levo pessoas ao batismo. Então eu estou no erro. Mas será? Pode ser que nós estamos fazendo o prosélito, como está escrito na palavra de Deus. Por isso nós temos que dar o estudo completo. Tem pessoas que pulam os estudos, né? Ah, nesse estudo eu não vou dar, porque não vive, aí tem vergonha de dar. Verso 4, o que está escrito aí? Ó? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. Então as prudentes, né? Agora vamos falar das prudentes. Diz que as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. Elas tinham na lâmpada e ainda levaram na vasilha ainda. As prudentes representam aquelas que entendem que tempo está. São guiados e aceitam toda a verdade presente. Essas são as prudentes, aceitam toda. João 16:13, o que está escrito lá? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele os guiará a quase toda a verdade. Como é que está escrito aí? Toda a verdade. Toda a verdade. A palavra toda, risca aí na sua Bíblia. Toda. Então, diz que o Espírito Santo vai nos guiar toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós, como povo da última geração, no breve aparecimento do Senhor Jesus, nós temos totalidade de luz. Por isso que a Moate até diz, está escrito assim, que ela fala assim, que nós somos piores do que Israel. Porque Israel não tinha luz como nós temos. Israel teve a luz do período dele. Nós temos a luz deles, a luz de Jesus, na época de Jesus, a luz dos mártires da Idade Média, dos reformadores, a luz dos nossos pioneiros e a nossa. Olha, então nós temos Bíblia, Espírito de profecia, então nós estamos numa luz intensa. E nós vamos ser julgados pela luz que nós temos. Então que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Por isso nós somos Laodiceia. É o período mais terrível. E essa verdade que guiará toda a verdade, o que essa verdade faz? O que essa verdade faz por nós? João 8:32, o que está escrito lá? A verdade nos liberta, né? E conhecereis a verdade. A verdade nos libertará. Então essa verdade faz o que conosco? Conhecer toda a verdade. Ela faz? Liberta, traz libertação. Mas libertação do quê?
o verso 34 e 35. O que está escrito lá? Respondeu-lhes Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Olha, então diz bem claro aqui. Jesus falou, em verdade eu digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Cometeu pecado, virou servo do pecado. Ao 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verso 36. Então o que Jesus ia fazer com essa verdade? Nos libertar de quê? Está escrito bem claro. Nós era servo do pecado, e se o filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Do pecado, da escravidão do pecado. A lição de Romanos nós estamos ensinando isso aí, né? Libertação do pecado. Louvado seja Deus por isso. Aí a serva do Senhor, ela faz uma profecia, né? Olha que benção. Deus terá. O que terá? Na época dela, terá é no futuro. Dela para frente. Deus será um povo zeloso de boas obras, que permanecerá firme entre as corrupções desse século degenerado. Olha que benção. Então Deus vai ter um povo zeloso de boas obras, que permanecerá firme entre as corrupções desse século degenerado. Haverá um povo, que se apegará tão firmemente à força divina, que estará à prova de toda tentação. Testemunho para a Igreja, Testemunhos Seletos, volume 1, página 397. Então ela diz aqui, ó, que vai ter um povo zeloso de boas obras. Haverá um povo que vai se apegar tão firmemente à força divina, que estará à prova de toda tentação. Esse nós cremos, pelo que está escrito, é os 144 mil. Que vão refletir o caráter de Cristo e vão reivindicar o caráter de Cristo Jesus, de Deus. Louvado seja Deus. Vão ser Jós na terra dos últimos dias. Amém, né? Então aqui ela fala que haverá. E nós cremos que a Ellen White é serva do Senhor. Ela foi inspirada. Então nós cremos nisso. Vai ter um povo zeloso de boas obras. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então está batendo Bíblia e Espírito e Profecia. Amém. Tudo juntinho. Aí Ellen White, em Grande Conflito, página 394, tem um texto que vai falar das virgens também. A última classe, a prudente, tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, que regenera e alumia, tornando a palavra divina uma lâmpada para os pés e luz para os caminhos. No temor de Deus, estudar a Escritura, para aprender a verdade e fervorosamente buscar a pureza do coração e de vida. Louvado seja Deus. Olha o que as prudentes estão fazendo. Olha que as prudentes... Você é prudente, meu querido, minha querida? Você é prudente? Olha o que a prudente está fazendo. No temor de Deus, estudar as Escrituras. Estudam as Escrituras. Para quê? Para aprender a verdade e fervorosamente buscar a pureza de coração e de vida. Então elas estão estudando a palavra de Deus para quê? Para buscar uma pureza de coração e vida. Louvado seja Deus. Nós queremos estar com esse povo aqui. Que Deus nos ajude, né? E o verso 5 diz como? O verso 5 de Mateus 25. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Então, tardando o noivo, teve uma tardança aí, e diz que 5 cochilaram. Todas cochilaram. Todas cochilaram. E adormeceram. Por que tardando o noivo? Será que a tardança do noivo é culpa do noivo? Será que Jesus que está demorando é culpa dele? É culpa de quem? Parábola de Jesus, página 69, diz assim, ó. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Então o que Cristo está esperando? Ele está demorando por quê? Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-lo como os seus. Então Jesus está esperando o quê? Que o teu povo reflita o seu caráter, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo a si mesmo. Então Deus está esperando isso. Aí Cristo volta. Então a tardança do noivo é culpa das virgens. A culpa é das virgens, não é culpa de Deus. Deus é isento dessa culpa, porque Ele enviou tudo para nós. O Espírito Santo, Ele enviou os santos anjos, Ele enviou Jesus, deu tudo que o céu poderia dar, Ele deu. Verso 6.
Verso 6 diz: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, o verso 6 diz que à meia-noite, estava demorando, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Nós vamos ver o que é essa meia-noite aqui nesse texto. O que é essa meia-noite? Então, Jesus vai vir à meia-noite. Será que é a meia-noite do relógio? Do nosso relógio? 0 horas? Vamos ver. A vinda do esposo foi à meia-noite. Por isso tem que bater Bíblia e Espírito e Profecia. Não tem que dar exegese, algum teólogo dizer na língua hebraica, aramaica. Não. A Bíblia falou, vamos ver que a serva do Senhor comentou, porque foi inspirado, né? Isso é seguro para nós. É Deus falando. A vinda do esposo foi à meia-noite. A hora mais tenebrosa. Qual é essa hora mais tenebrosa? Pela multidão de erros, heresias e enganos desses últimos dias. Os últimos dias começou em 1798, o final da profecia de 1260 dias. Ali começam os últimos dias. Então, desses últimos dias, Satanás não só leva cativo o mundo, Satanás não só leva cativo o mundo, porém suas ilusões infectam até as professas da igreja do Senhor Jesus. Nós cremos quem é as igrejas professas do Senhor Jesus, porque as outras caiu Babilônia. Quem é as igrejas professas? Quem é? A nossa igreja, né? Então aquela está falando aqui, Satanás não só leva cativo o mundo, porém suas ilusões infectam até as professas da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A grande apostasia se desenvolverá em trevas tão densas como a da meia-noite, impenetráveis. Olha que trevas, impenetráveis, como a mais intensa escuridão. Para o povo de Deus será uma noite de prova, noite de lamentação. Ezequiel 9. Chorando e gemendo pelas abominações que acontecem no meio de Jerusalém, a igreja de Deus. Olha que coisa. Para o povo de Deus é uma prova. Que prova, hein? Noite de lamentação. Noite de perseguição por causa da verdade. Você está sendo perseguido, irmãos, por causa da verdade? Está escrito bem claramente assim, Aqueles que querem viver fielmente padecerão perseguição. Então, se você quiser dar um passinho de querer ser fiel, você já vai ser perseguido. Então é noite de perseguição por causa da verdade, mas nessa noite de trevas brilhará a luz. Parábola de Jesus, página 414 e 415. Então louvado seja Deus, porque vai estar escuridão, terrível. Mas nessa noite de trevas brilhará a luz de Deus sobre os fiéis, sobre as virgens prudentes. Amém. Louvado seja Deus. Deus é nosso seguro, né? Porto seguro. Mas será uma noite de trevas tenebrosa, terrível. Então, pelo esse texto, a gente já está vendo que Jesus está às portas, né? Porque tá terrível. Segundo Timóteo 3, verso 1 e verso 5, os irmãos já conhecem esse texto, sabe por isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E o verso 5, tendo aparência de piedade, homens que tendo aparência de piedade parece ser cristão, parece ser de Deus, mas negando a eficácia dela, o poder de viver essa piedade. Desse afasta-se, porque eles são o quê? Atores. Parece que são, mas não são. Já viu aquele comercial do Denorex? Parece, mas não é. Parece que é fiel, mas não é. Que Deus tenha misericórdia de nós, viu? Aí tem outro texto, Parábola de Jesus, é bastante texto para que possamos compreender a totalidade dos textos, né? E ver um assim do Senhor mais claro. Parábola de Jesus, página 412. As 10 virgens estão esperando na noite da história desse mundo. Então as 10 virgens, ela confirma aqui, que estão na noite da história desse mundo. Todas dizem ser cristã. Todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada. E todas pretendem fazer a obra de Deus. Todas. Eu sou adventista, estou distribuindo livro. Estou dando estudo bíblico. Eu prego nas igrejas. Todos aguardam aparentemente a volta de Jesus. Aparentemente. 5, porém, estão desprevenidas. Estão brincando, estão dançando, estão naquele JA estourando bexiga, dando um pulo para cima. Enquanto outros estão querendo estudar, estão querendo buscar o Senhor. 5 serão encontradas surpreendidas, porque vai vir a meia-noite. Aterrorizadas, fora do recinto do banquete. Então 5 vai achar
Quando elas voltar, elas vão bater na porta, o esposo, mais para frente nós vamos ler, não vos conheço. Então lembra que um texto a gente leu anteriormente, que está em Parábola de Jesus, página 414, diz que Satanás não só infecta, não ilude somente o pessoal do mundo, mas infectam até as professas e a igreja do nosso Senhor, né? E nós vamos ver algumas coisas que Satanás está trazendo, está infectando a nossa igreja, infelizmente a igreja do Senhor. Mensagem escolhida, volume 1, página 48, diz assim, ó, o derradeiro, o último engano de Satanás. O derradeiro é o último, né? Engano de Satanás. Será o quê? Anular. O que é anular, irmãos? Anular não é abolir, não é jogar fora. Anular é eu pegar, quando eu quero anular uma pessoa, o que eu faço? Eu coloco essa pessoa do lado. Eu não arranco ela fora. Eu coloco aquela pessoa do lado e falo assim, essa pessoa não deixa ela falar, não deixa ela pensar aí, não deixa ela dar a sua opinião. Então o que estão fazendo com o Espírito de Profecia? Joga do ladinho assim, ó. Não, o que a irmã White é? É só para meditação em casa, ela é a luz menor, ela não fez exegese, então eu vou anulando. Não, só na escritura, a irmã White para fora, vai jogando um cantinho assim, isso é anular. Então esse é o último engano de Satanás. Anular os testemunhos, Espírito de Deus, que é o Espírito de Profecia. Aí diz aqui, não havendo profecia, o povo se corrompe. No inglês, o povo perece. Provérbios 29, 18. Satanás opera habilmente, de várias maneiras e por diferentes meios, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho, que é o Espírito de Profecia. Então o que Satanás faz? Habilmente, diferentes meios e perturbando o povo de Deus, fazendo o quê? Na confiança no Espírito de Profecia. Uma geração vai colocando, não, é luz menor, vai vindo. A geração que vem, não, é lá para trás, fica abaixo dos teólogos. Não fez exegese, não fez teologia, moagem. Vai ficando, aí a outra geração já vem, já não dá estudo bíblico sobre ela. Aquelas que entram na igreja já vão entrar não conhecendo nem o que é o Espírito de Profecia. Aí está completamente anulado. Você não aboliu, você anulou. Entendeu? Outro texto. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Então é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos, no Espírito de Profecia. Não é anular, é enfraquecer a fé. Ah, não é só meditação. Aí ela fala que em seguida vem o quê? O ceticismo. Sabe o que é o ceticismo? Dúvida de tudo. No tocante a pontos vitais da nossa fé. Então, se rejeita o Espírito de Profecia, vai começar a entrar dúvida a pontos vitais da nossa fé. As colunas de nossa exposição. Depois, a dúvida acerca das Escrituras Sagradas. Vai já descrevendo um pouco da Bíblia. E aí, sabe o que acontece? Então, a caminhada descendente para a perdição, é uma ladeira. Descreve do Espírito de Profecia, depois, pontos vitais da nossa fé, já vai não crendo mais, e vai descendo essa ladeira, vai dar, sem freio, lá para baixo. Aí é perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvidas e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra seus esforços até lançar em rebelião aberta. Até as pessoas dizerem, não, tá por fora essa mulher aí. Vai chegar um dia. Alguns já estão fazendo isso. Que se torne irremediável. Então Deus está falando para nós, vai ser irremediável. E termina em quê? Em destruição. Misericórdia, meu irmão e minha irmã, que você possa sair disso se você está nessa daí. Tem que crer, a inspiração de Deus é a mesma. O mesmo Espírito Santo que inspirou João, inspirou Ellen White. O mesmo Espírito Santo que inspirou Moisés, inspirou Ellen White. Não tem dois Espíritos Santos, ou você crê ou não crê. Então o Espírito de Profecia, a mesma inspiração da Bíblia. Se você é adventista sétimo dia, né? Se você é adventista evangélico, aí não precisa crer. Não precisa nem crer. Agora, se você professa fé pura, você tem que crer. É uma doutrina da nossa igreja. Aí ela falou que pontos vitais da nossa fé seriam abalados. Qual é esse ponto vital da nossa fé? Eu vou dar só um aqui, que é o mais importante. O inimigo introduzirá doutrinas falsas. Olha, então o inimigo vai introduzir doutrinas falsas no nosso meio. Quais são essas doutrinas? Tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartaram da fé. Evangelismo, página 224. Esse é um dos pontos que alguns vão se apartar da fé.
não crê no santuário. Agora nós vamos entrar em um ponto, uma época, quem foi esse doutor aí que introduziu isso? Que hoje nós vemos a escola dele até hoje. Na década de 1970, se acendeu o debate teológico Desmond Ford, teólogo adventista, que procurou novas ideias acerca da obediência, legalismo e graça salvadora de Jesus. Muitas igrejas se dividiram entre tradicionais e fordistas, os liberais. Levantou dúvida ao santuário e significado de 1844. Portanto, ele demonstrou descrença na inspiração de Ellen White, porque a Ellen White categoricamente ela fala que em 1844 Jesus entrou no Santíssimo e ele já jogou pro terra isso aí, descreu de Ellen White. Você viu que ia anular o testemunho, descrever, aí ó, é perdição na Bíblia, direto. Depois de muitos debates, em 1980, Ford perde suas credenciais de ministro. Mas o impacto da confusão foi esmagador. Alguns membros jogaram fora seus livros do Espírito de Profecia, igrejas se dividiram, muitas apostasias foram vistas nesse período. Misericórdia! Então Ford perdeu suas credenciais, mas ficou seus discípulos aí espalhando essa nova teologia, essa teologia fordista. A influência sentida hoje de Ford, qual é desse teólogo? Primeiro, hoje presenciamos que a doutrina do juízo investigativo quase foi apagada do mente do povo do advento. Quase. Muitos pouco pregam sobre o juízo investigativo. Quando vai pregar no santuário, alguém vai mostrar, não, ali tem a mesa dos pães, tem o castiçal, aqui tem a arca da aliança, vai demonstrar os móveis que tem lá dentro. Mas não vão falar sobre o dia de expiação. Porque se vai falar do dia da expiação, é preciso repreender o povo para que vença seus efeitos de caráter, né? Porque logo está passando o nome dos vivos, dos mortos, desculpa, e logo passa o nome dos vivos. Então tem que falar para o povo que nós estamos num dia de jejum, pranto, não estamos no ano de jubileu, de brincadeiras. Então, e os líderes não querem pregar isso, os pregadores, né? Então quase está destituído da mente do povo o juízo investigativo. 2. Por não entender o juízo investigativo e como proceder nesse tempo, as virgens loucas são levadas a festejos mundanos, culto carismático e não abandono do pecado. Então, por não entender o juízo investigativo, entra-se no culto carismático, festejo mundano, essas virgens loucas. E não abandonam o pecado. 3. Aí, o que acontece? A influência sentida hoje. Aí se prega um evangelho evangélico. Se alastra no nosso meio, sem poder para transformar a vida. Então é um evangelho que todos pregam ali, as igrejas pentecostais, as igrejas protestantes, nós pregamos o mesmo evangelho. Por quê? Ford mudou essa ideia na nossa mente. Inimigo de Deus é terrível, ele entra sutil. Ellen White é tratada por muitos como escritora americana, contestada por acadêmicos contemporâneos, como alguém que não fez teologia. Portanto, os livros dela não podem estar acima das mentes brilhantes, entre aspas, da nossa época. Assim dizem eles. Então, você vai estudar o Espírito de Profecia, o Espírito de Profecia vai dizer isso aqui. Aí as pessoas vão dizer, não, o doutor fulano de tal diz outra coisa. As mentes brilhantes, pensantes, filósofos da nossa época. E aí as pessoas vão para onde? Sai do Espírito de Profecia, vai para a mente brilhante. Misericórdia. O 5º. A grande controvérsia que se tem sobre o que é pecado, se podemos na atualidade guardar a lei de Deus e qual a humanidade de Cristo veio à Terra, é por grande medida pela teologia de Ford e seus discípulos, que ainda permeia entre nós. Então, você vê o que um homem usado pelo inimigo pode fazer dentro de uma igreja? É isso que está acontecendo entre nós. Aí, a Mensagem Escolhida, volume 3, página 83, diz assim, ó, o inimigo tem enviado seus magistrais esforços para abalar a fé do nosso povo nos testemunhos. Ele tem feito o quê? Magistrais esforços. Isso é exatamente como Satanás tensionava que fosse. É que tem preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões do testemunho do Espírito de Deus. A morte já repreendeu várias vezes que iam querer mexer com o santuário, as colunas da nossa fé. E ela fala assim, ó, o povo não dá atenção às advertências e repreensões do testemunho,
viram surgir uma torrente de erro de todas as espécies. Mensagem com o livro volume 3, página 83. Você está vendo dentro da nossa igreja uma torrente de erro de todas as espécies? Porque rejeitou o santuário, estão rejeitando o espírito de profecia, aí é uma torrente de erro entrando no nosso meio. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. É a igreja de Deus, é a menina dos olhos de Deus. Quem tocar vai se dar conta com Deus. Quem estiver tocando as doutrinas, mexendo nas coisas de Deus. Deus é bom. Nós não devemos sair da igreja. A igreja de Deus. A igreja de 27º dia. A igreja fiel. A igreja que vai até o fim. O povo de Deus. Vai deslocar dois grupos aí, ó. Tem as virgens loucas e as virgens prudentes. Tá todo mundo, joio e trigo junto. Deus vai fazer essa separação. Deus vai fazer essa separação. Nós vamos ver aqui. Aí tem um texto da irmã Arte, mensagem escolhida volume 1, página 203, ó. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo e tremi pelo meu povo. Na época dela teve o alfa da apostasia, né? Que foi com Kellogg. E ela diz assim, eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo e tremi pelo meu povo. Então ela tremeu por nós ali 27º dia, quando ela viu isso aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor. E o verso 6 e 7, quem vai ler? Por favor. Verso 6 diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe aos encontros. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então todas aquelas virgens levantaram-se e prepararam suas lâmpadas. Aí foram preparar, quem é a lâmpada? A palavra de Deus. Foram investigar, foram ver. Se levantaram, quando ouviu o clamor. Aí vamos ver o que vai acontecer aí. Todos os que esperam o noivo celestial são representados na parábola como se tivessem adormecido. Então todas as 10 dormiram. Porque o Senhor retardou a sua vinda. Demorou, né? Mas as prudentes despertaram. Então todas acordaram, mas só metade, aí 5, uma classe só despertou. Ante a mensagem, a sua aproximação, e responderam a mensagem. Abriram o coração para receber o Espírito Santo. Elas já vieram com azeite, né? Que é símbolo do Espírito Santo. E agora diz que elas abriram o coração para receber mais. O que é isso? Chuva serôdia. E o que dá chuva serôdia? Não dá um alto clamor? Então a chuva serôdia aí, ó. Pelo qual o amor de Deus foi derramado no coração. Suas lâmpadas foram abastecidas. Então as lâmpadas do povo de Deus, as prudentes, já estão recebendo a chuva temporã, né? Ela recebe a chuva serôdia. Então o que faz com elas? Foram abastecidas e acesas. Emitiram constantes raios de luz em meio de trevas morais desse mundo. Porque à meia-noite Jesus volta, né? Então tá terrível ali a confusão. Mas elas iluminaram mais ainda dentro dessas trevas morais do mundo. Glorificaram a Deus porque tinham o óleo da graça no coração. E fizeram exatamente a obra que o mestre fez antes deles. Saíram para buscar e salvar o que se havia perdido. Está no comentário bíblico adventista, volume 5, página 1226. Então aqui está falando exatamente a chuva serôdia. Receberam a chuva serôdia. As prudentes. E elas foram reabastecidas e agora elas foram pregar ao mundo inteiro. E se cumpre, né? Se cumpre, que nós vamos ver mais para frente, o Apocalipse 8:1, né? O alto clamor. Quando a tormenta da perseguição realmente irromper sobre nós, quando a tormenta de perseguição realmente irromper sobre nós, a mensagem do terceiro anjo se avolumará no alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 401. Então, quando houver a perseguição maior, quando começar o decreto dominical, irromper sobre nós a perseguição, a mensagem do terceiro anjo, o que vai fazer? Vai se avolumar. Vai volumar cada dia mais no alto clamor. Amém. E a terra será iluminada com a glória do Senhor. Aí eles vão fazer aquilo que Deus pediu. Pessoas indo em dupla, nos lares. E os lares seriam abertos. Apocalipse 18, verso 1, que eu citei. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Esse é o quarto anjo, a chuva serôdia, o alto clamor.
Olha que bênção, e a terra inteira foi iluminada com a sua glória. Louvado seja Deus. E o Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1226, diz para nós mais um texto. Glorificaram a Deus porque tinham óleo de graça. Glorificaram a Deus porque tinham o óleo da graça no coração e fizeram exatamente a obra que o mestre fez antes deles. Saíram buscar e salvar o que se havia perdido. E eventos finais, página 212, diz assim: milhares se converteram à verdade num dia. Acordaram, todas acordaram, mas aqui se levantaram para a mensagem foram aquelas que já estavam recebendo a chuva temporã, já estavam se preparando, buscando ao Senhor, purificando o coração de toda imundície. Aí milhares se convertem em um só dia. Então a mensagem agora não vai mais para a igreja. A partir de agora vai para o mundo daqueles que não conhecem ainda a mensagem do terceiro anjo. Milhares se convertem em um só dia, as quais na hora undécima, última hora, verão e reconheceram a verdade, atuações do Espírito de Deus. Então eles vão reconhecer no povo do advento, essa virgem prudentes, essas prudentes. Esse é o povo de Deus aqui, nós sempre estávamos esperando aparecer o povo de Deus. Eles vão refletir o caráter de Cristo. Louvado seja Deus. Está em Eventos Finais, página 212. E o verso 8 e 9, o que está escrito aí? 25, 8 e 9. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide ante aos que o vendem, comprai-o para vós. Olha, então as loucas disseram para as prudentes: dai-nos o nosso azeite, mas como é que pode isso? Dai o teu caráter, dai essa espiritualidade para mim? Não tem como, né? Essa classe, quem é essa classe? Essa classe que em tempo de perigo é encontrada brandando. Essa classe que fica pedindo para os outros as coisas. Ficam as nécias. Essa classe que em tempo de perigo é encontrada gritando, falando: paz, paz e segurança. Acalentam seu coração e sossego e não sonham com o perigo. Não, vamos ficar em festas aqui. Vamos fazer social. Não, vamos fazer... Se a gente vai fazer acampamento, mas tem que ter piscina, tem que ter futebol. Ah não, mas esse negócio de vigílias, sem piscina eu não vou. Sem campo de futebol eu não vou. Tem campo de futebol? Lá no retiro espiritual? Tem? Senão eu não vou. Essas são as nécias. Essas são as nécias. Quando desperta a sua indiferença, discerne sua destruição. Então, quando desperta de sua indiferença, discerne sua destruição. E roga aos outros que eles suplam a falta. Me dá mensagem. Em assuntos espirituais, porém, ninguém pode remediar a deficiência dos outros. Ninguém pode dar. A graça de Deus tem sido oferecida livremente a todos. Tem sido proclamada a mensagem do Evangelho. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça na água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Então é de graça. Hoje nós somos no tempo da graça. Todavia, o caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro o Espírito. Ninguém pode dar outra em caráter que é o fruto da operação do Espírito. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, na terra, né? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha ele livraria, mas só livrará a sua própria alma pela sua justiça. Ezequiel 14, verso 20. Está em Parábola de Jesus, página 411 e 412. Então, mesmo que tiver Daniel, Jó, ele não vai livrar parente nenhum. Cada um vai dar conta individualmente a Deus. Então, essas virgens, nécias, essas loucas, gostam de ficar pedindo para o outro. Na prática, o que é isso? São pessoas que ouvem uma mensagem, não são berianas. Elas vão dizer assim, ó: ai, fulano disse a mensagem. Ai, vou ver com o meu pastor se é isso mesmo. Elas sempre estão perguntando para outros. Elas dependem das outras pessoas. Essas virgens nécias. Elas não vão assim do Senhor. Não, deixa eu ver o que está escrito. Eu vou ver por mim mesmo. Porque o Espírito Santo foi dado para todos o discernimento. Não importa se você tem grau de instrução alta, baixa, analfabeto, semi-analfabeto. O Espírito Santo capacita pela humildade de cada um e o desejo de busca pela verdade. O Espírito Santo dá essa verdade. Se você clamar no seu quarto: eu quero saber o que é verdade, Deus dará a verdade. Salmo 49, verso 7. Ó. Nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Então ninguém dá resgate por outro. Ninguém.
Aí, ó, o testemunho para ministro, página 234, diz assim: o Senhor vem com poder e glória, louvado seja Deus. Será então o seu trabalho fazer completa separação entre o justo e o ímpio. Quem vai fazer essa separação? O Senhor. Mas o óleo não pode ser transferido para o vaso dos que não têm. Então se cumprirão a palavra de Deus, ó. Então vai se cumprir a palavra de Deus nesse momento. Estando duas moedas no moinho, prudente e louca, vamos fazer essa aplicação, aqui é bem claro. Prudente e louca, deve ser levado a uma, o que? A prudente, e a louca é deixada a outra. Então, estando dois no campo, será levado um e deixando o outro. O justo e os ímpios devem estar associados no trabalho da vida. Então vai estar dentro do povo de Deus, ó, as loucas e as prudentes. Quem vai ser levada? As prudentes. A louca é deixada. Mas o Senhor lê o caráter. Amém por isso, né? Ele discerne quem são os filhos obedientes, que respeitam e amam seus mandamentos. Então Deus sabe quem é aqueles que amam e guardam seus mandamentos. Alguns dizem assim, você já viu alguém assim, irmão? Você já viu alguém santo? Irmãos, quem é santo, quem está separado, quem está vivendo guardando os 10 mandamentos, ele não pode dizer. Porque ele tem que desconfiar de si mesmo. Aquele que disser, eu sou, ele já está caído. Então quem lê, quem vai discernir isso aí? É só Deus. Tanto é que no tempo de angústia, se você for estudar o grande conflito, o pequeno tempo de angústia, a angústia de Jacó, o povo que já fechou a porta da graça, o povo selado por Deus, salvos, não pode mais perder ainda, eles nem morrem mais. Eles estão como? Senhor, será que há algum pecado em mim? Será que aquele pecado foi perdoado? Então eles estão desconfiando de si mesmos, eles já estão salvos. Olha, então é um povo que sempre vai prestar humildade, vai sempre ser um povo humilde. E Deus fala na sua palavra que vai ter um povo humilde nos últimos dias. Amém. E o verso 10, 25, verso 10, Mateus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Olha, aí chega o noivo, logo depois o alto clamor, ó, pouco depois. Então ali o alto clamor a gente pode identificar que ali vai ser separação, é a sacudidura, a última fase de sacudidura do povo de Deus. Porque quem não receber a chuva serôdia, ficou para trás, os adivinhos do sétimo dia. E aí as prudentes vai fazer o quê? Elas vão pregar para fora agora. Só que as loucas, elas acham que estão salvas, estão bem, mas elas já estão perdidas. Então, a palavra de Deus fala claramente, quem vai ser julgado, quem vai ser o primeiro julgamento vem da onde? Da casa de Deus, começa pela casa de Deus. Então o juízo investigativo, Jesus está no Santo do Santo, ele passa primeiro os mortos, está passando os mortos, entra nos vivos, mas começa com os vivos, com o povo da casa de Deus, os adventistas, sétimo dia. E ali vai identificar quem é as loucas, quem é a prudente. E aí eles recebem a chuva serôdia, as prudentes, né? E o que elas fazem? Elas dão um alto clamor. Aí, logo depois, dando o alto clamor, pregando a mensagem, fecha a porta da graça. Eu não sei qual é o tempo, né? Mas Deus sabe o tempo. Vai ter um tempo que o povo do advento ainda vai pregar com a chuva serôdia, né? E aí fecha a porta. O que é essa porta? Claro que é a porta da graça. Amós 8, verso 11 a 13. Amós, capítulo 8, verso 11 a 13 é bem claro. Ó. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão errantes de um mar até o outro. As loucas, olha o que elas estão fazendo. Ó. Indo para um lugar para o outro, do norte até o oriente. Correndo por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Sede de quê? Da palavra de Deus. Porque lembra que nós temos um texto da Moate que essa classe, as loucas, elas são destituídas do Espírito Santo? Pronto. Sem o Espírito Santo não tem discernimento da palavra de Deus. Então elas não receberam a chuva temporã, elas não vão receber a chuva serôdia. E aí o que ela vai fazer? Vão procurar a palavra de Deus, mas não vão achar. Porque o Espírito Santo que dá discernimento, né? Aí tem um texto aqui bem interessante, que é um pouco longo. Eu falo para os irmãos prestar um pouco de atenção, acompanhar com o seu livro, se você tem na sua casa. Está no Meditação Matinal 1965, para conhecê-lo, página 350.
Preste bem atenção nesse texto. Ó. Não siga ninguém o exemplo das virgens imprudentes, as loucas, pensando que será seguro esperar até que venha a crise, antes de obter um preparo do caráter suficiente para subsistir naquele tempo. Muitos estão pensando, quando a chuva serôdia cair, nós vamos, ser uma bênção. Então eles estão esperando o quê? Alguma coisa, o decreto dominical. Quando o decreto dominical vier, irmão, eu vou me preparar. Estão esperando alguma crise. Será demasiado tarde buscar a justiça de Cristo quando os hóspedes foram chamados e examinados. Então será demasiado tarde. Quando os hóspedes foram chamados e examinados. O que é examinado? Juízo investigativo. Pode ser que passe os nomes nos livros, nós não sabemos o tempo. Agora é que o tempo de nós investirmos da justiça de Cristo. É agora. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. As vestes de bodas que vos habilitarão a participar das cenas bodas do Cordeiro. Na parábola, as virgens imprudentes são representadas como suplicando azeite, suplicando o Espírito Santo, sem que seu pedido seja atendido. Isso é simbólico dos que não se prepararam mediante o desenvolvimento do caráter, de modo a subsistir em tempo de crise. Então, isso é um símbolo que as pessoas que fizeram não foram transformadas em seu caráter. E aí não vão subsistir em tempo de crise. Por isso que os irmãos sempre pregam, tentam ter o caráter semelhante de Cristo, e alguns vão contra. Irmão, se você vai contra e você continuar, você vai ser uma virgem louca. Você está sendo, e você vai ser destituído. Que Deus tenha misericórdia de você. Clama a Deus. Abra meus olhos, Senhor. Que você de Saulo passe para Paulo. Porque se você ficar como Saulo, você vai se perder. Que Deus tenha misericórdia de mim também. De cada um, em nome de Jesus. É como se fosse seus vizinhos dissessem, dê-nos o seu caráter e nós nos perderemos. As virgens imprudentes não puderam ceder seu azeite às lâmpadas bruxuleantes das virgens imprudentes. O caráter não é transferível. Não pode transferir. Não pode ser comprado nem vendido. Tem que ser adquirido. O Senhor concedeu a todo indivíduo a oportunidade de obter um caráter justo. Todo mundo aqui diz claramente, oportunidade de ter um caráter justo. Através das horas de graça, tempo da graça. E não proveu, porém, o meio pelo qual o instrumento humano pode comunicar ao outro o caráter que ele desenvolveu. Então o caráter aqui é desenvolvido. Por isso nós estamos na escala da santificação, as provas vêm para que possamos fazer o quê? Desenvolver o caráter semelhante de Cristo. As oportunidades que Deus nos dá, as provações, são para que possamos desenvolver o caráter semelhante de Cristo. Se a gente rejeita isso aí, irmãos, nós vamos ser vomitados pelo Senhor. E o verso 11 e o verso 12, o que está escrito aí? Mateus 25. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Então, uma parábola, meu amigo, uma parábola é comparação. Isso aqui não vai acontecer literal, né? Batendo na porta, abre, abre, abre. Nós vimos que ali as pessoas vão procurar o Espírito Santo, mas não vão ter mais, né? O Espírito Santo foi retirado dessas pessoas, não tem mais oportunidade, já teve. E aí depois chegaram também outras vezes dizendo, Senhor, abre-nos. Elas clamando. E ele respondendo, Jesus, em verdade eu digo que não vos conheço. Esse texto bate com o texto de Mateus 7, de 21 a 23. Ó. Nem todo que me diz Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse que entra no reino do céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Eu não fui professor disso, daquilo. Eu não fui diretor de cargo da igreja, daquilo, isso. Em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos muitas obras, Senhor. Em teu nome nós fizemos maravilhas dentro da igreja. Quantas pessoas eu levei no batismo? Quantas pessoas? Olha, Deus, eu fiz tudo isso. Aí responde Jesus, então lhe direi abertamente, diretamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. A irmã Ati falou que essa classe louca são destituídas do Espírito Santo. Se estão destituídas do Espírito Santo, e o Espírito Santo é representante de Cristo, Jesus não reconhece, nunca conheceu elas, nunca. Elas não estavam trabalhando para Jesus, elas estavam trabalhando para o outro. As loucas estavam trabalhando para o inimigo de Deus. Misericórdia. Nunca vos conheci. Estavam fazendo coisa para Deus, mas estavam fazendo coisas para Deus, mas não como Deus. Estavam fazendo coisas para Cristo, mas não com Cristo.
Estavam fazendo coisa para aparecer, para sair nas fotos, sair nos jornais. Misericórdia. Estavam fazendo as coisas. Senhor, eu já fiz isso. Olha, quanta cesta eu dei. Estavam fazendo as coisas para querer ganhar ibope. Irmão, você pega cargo porque você gosta de prestígio ou você quer honrar a Deus? Faça a pergunta para você mesmo. Você quando pega cargo, você pega para querer o poder? Você quer ter o poder sobre a igreja? Ou você quer que os irmãos cresçam? Porque um líder justo, ele dá... Irmão, estude a Bíblia e o Espírito Profecia, vocês vão conhecer por si mesmos e ser um líder justo. Vocês são livres, meus irmãos. Estude a Bíblia e o Espírito Profecia. Um líder tirano, ele fala assim, ó, não, vocês vão acreditar no que eu falo. Eu sei o que Deus quer dizer. Isso é um líder tirano. Isso não é um líder de Deus. Porque Jesus fala, vinde a mim, todos estão cansados, vinde. Satanás não, ele empurra as pessoas, empurra para lá ou puxa para cá. Ele intromete na vida das pessoas, ele quer influenciar as mentes, forçando. Isso é Satanás. Jesus não, se você abrir a porta, filho, eu estou batendo, filho. Jesus é educado. Então você conhece, pelos seus frutos conhecereis, quem é o líder de Deus e quem é o líder do inimigo. E a palavra de Deus diz assim, ó, a palavra mais triste que cairia aos ouvidos mortais são aquelas sentenças. Não vos conheço. Que palavra terrível, irmão. Que eu e você não possam ouvir essa palavra. É a palavra mais triste que possa ouvir da boca de Deus. Não vos conheço. Está em Parábola de Jesus, página 413. Não vos conheço. Que coisa você trabalhar na igreja 10, 20, 30, 40 anos e no último dia Deus vai falar assim, não, nem conheço vocês. Não sei nem onde vocês são. Para não sermos virgens loucas, o que Jesus nos aconselha? Verso 13, lê para nós, irmão. O último texto da parábola. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que um filho do homem há de vir. Então, o que Jesus fala assim? Aconselha para nós? Vigiais, porque nós sabemos o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que estão esperando, não, no futuro eu faço. Esse ano, sempre pessoas, no final do ano, elas fazem uma autoavaliação de si mesma e diz assim, esse ano eu fiz isso, não fiz aquilo, mas no outro ano eu vou melhorar. Irmão, isso é cíclico, humano. Para Deus, nós somos criados e é até a volta de Jesus, não tem esse rodeio aí. Tem que fazer hoje. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o coração, não deixa para 31 de dezembro não, ou 1º de dezembro, 1º de janeiro. Hoje, a gente não sabe se vai chegar até dia 31 de dezembro. Vigiai, pois, que não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a vigília da noite que havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Se você soubesse que um ladrão ia roubar a sua casa, você ia ficar vigiando. Por isso, estai-vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, na hora que a gente não vai pensar, não estiver pensando, é a hora que Jesus volta. Pode ser que a gente durma, pode ser que a gente possa falecer, e Jesus voltou para nós. Então, vigiai. Vigiai, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa nos dar ânimo e vigor. Que possamos ser as virgens prudentes para honrar e glorificar o nome de Deus. E o cristão, é crescente, Recebeu chuva temporã. Recebe chuva serôdia e vão dar glória a Deus, refletindo seu caráter, prega ao mundo. E um valerá como mil, e o menor será o maior. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Aqueles que puderem ajoelhar também. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Obrigado pela Bíblia e o Espírito de Profecia, que nos mostra o que aconteceu com Cristo, a vida que Ele levou, que Ele morreu e ressuscitou. E que hoje Ele está no segundo compartimento do Santo dos Santos, intercedendo por nós, fazendo expiação. E que diz para nós, Deus, que nós temos que ficar nesse momento contrito, jejum e oração. Porque o Senhor virá na hora que nós não sabemos. Nos ajuda, Deus, a ser virgens prudentes. A ser pessoas, Deus, que está vigiando, orando, buscando o Senhor cada dia mais. Se alguém que está ouvindo nós, assistindo, que possa ter ficado abalado, que o Senhor possa entrar na vida dessa pessoa, salvar ela e a família, Deus. Que a sua palavra entre
o Espírito Santo possa entrar na vida, fazendo uma transformação, dando um reavivamento e a reforma. Lhe pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Salva a tua igreja, Deus. E amém nos seus olhos. Amém. Amém.